Nós armamos armadilhas para manter uma população saudável de animais. E os castores são roedores. O objetivo é tentar manter os castores de se multiplicarem demais. Quem adora o ar livre? E nada o impede de aproveitar essa vasta natureza selvagem. Nem mesmo sua perna deficiente. Tive pólio quando criança e fiz mais de 20 operações. É um milagre eu ainda conseguir andar. Joguei fora as muletas e todo o resto e disse, vou andar. Vou fazer o que qualquer pessoa normal faria. Se mover por esta região remota é um verdadeiro desafio. E o fiel companheiro de Ken é seu quadriciclo. O terreno é muito acidentado. O país é muito montanhoso, as colinas são muito íngremes. E há muitos lugares na minha linha de armadilhas que até pessoas muito boas de quadriciclo nem sequer enfrentariam. O passeio de hoje é ainda mais perigoso. O quadriciclo está carregando muito peso extra. Meu quadriciclo, sem qualquer combustível nele, pesa 270 quilos. Os castores, de 15 a 20 quilos cada um. E com 3 galões de gasolina, deve chegar perto de 500 quilos. Uma caminhonete pequena deve pesar isso. A temperatura cai abaixo de zero. E o vento começa a soprar mais forte. Então quem decide encerrar por hoje? O vento soprava a pelo menos 80 quilômetros por hora. Era um monte de coisas voando no meu rosto enquanto eu tentava dirigir. Estava levantando pequenas pedras. De repente, senti uma dor no olho. Eu pisquei e senti como se tivesse algo no meu olho. No instante em que soltei o guidão, eu tirei um pedaço de grama. E o quadriciclo capotou. Eu estava caindo e podia sentir a moto me seguindo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Senti como se fosse conseguir desviar, mas então fui pego. Foi tão rápido. Fui arremessado de cara na terra. E senti uma dor excruciante na perna. Eu podia sentir meu pé, podia sentir meu tornozelo totalmente deslocado e os ossos quebrados. Eu quase vomitei de dor. O metal me atingiu na parte inferior das costas e me jogou no chão, tirando meu fôlego. A dor vinha do meu tornozelo e da panturrilha da minha perna. Eu não conseguia empurrar e me erguer o suficiente para mover a moto. Não importava como eu tentasse mover as pernas, eu não conseguia. O quadriciclo carregado prendeu Ken ao chão no meio do nada. Socorro! Como paramédico da unidade de resgate local, o primeiro instinto de Ken é tentar avaliar a gravidade dos seus ferimentos. Verifiquei meu pulso. Estava a 160. Estava pulsando, eu podia sentir. Minha pressão arterial devia estar alta, porque eu podia realmente sentir meu pulso. Minha pele estava pálida. Quando eu beliscava, demorava para voltar ao normal. Demorou 5 segundos para voltar a cor do meu dedo, então eu soube que estava em choque. A dor e a ansiedade estavam fazendo meu coração acelerar. Então, eu sabia que precisava me acalmar para poder raciocinar e pensar direito. Ken aprendeu a lidar com a dor quando era criança, lutando contra a pólio. Eu meio que bloqueio isso mentalmente. É impressionante a quantidade de dor que eu consigo bloquear. Ken não consegue alcançar as pernas, que sofreram todo o impacto do acidente.
E ele só pode imaginar o tipo de dano que foi causado. Minha primeira suposição foi que sim, eu desloquei meu tornozelo com certeza, possivelmente esmaguei. Achei que talvez tivesse causado muitos danos ao meu joelho direito, porque a dor era extremamente grande. Minha perna com poliomielite não é muito grossa, posso segurá-la com a mão assim. Quando fui jogado no chão, sabia que aquele joelho já era. O peso da moto de Ken e do equipamento de sobrevivência exerce uma pressão enorme em suas pernas feridas, causando uma dor excruciante. Isso esmaga sua perna direita contra a mais fraca da poliomielite, interrompendo a circulação da panturrilha ao pé. Ken sabe que, para evitar danos permanentes, ele precisa agir rápido. Minha primeira reação foi: preciso sair debaixo do quadriciclo, mesmo que eu tenha quebrado a perna. Então eu dei uma olhada ao redor e tentei ver se havia algum galho ou qualquer coisa que eu pudesse pegar. Todo o equipamento de Ken ainda está preso ao quadriciclo. Apenas seu machado havia caído durante o acidente. Mas está torturantemente fora de alcance. O instinto de sobrevivência de Ken entra em ação. Eu sempre carregava um acendedor de fogo ao redor do pescoço e uma bússola num cordão. Ter o machado nas mãos pode significar a diferença entre a vida e a morte. Para Ken, o machado é sua única chance de escapar. Tive que tentar inúmeras vezes para finalmente pegar a ponta do cabo do machado. Pensei imediatamente: bem, talvez eu possa usar meu machado como uma alavanca para empurrar o quadriciclo para fora de mim. Mas preso de bruços. É impossível para ele conseguir alavancagem suficiente para levantar o quadriciclo. Então eu pensei: tá, estou preso aqui. Estou realmente ferrado. Mas, quando você está nessa situação, você tem que tentar algo. Se não der certo, você tenta outra coisa. Eu estava pensando que se eu conseguisse reduzir o peso na moto, talvez eu tivesse uma chance melhor de sair debaixo dela. Mas cada golpe causa uma dor agonizante no corpo ferido de Ken enquanto ele tenta derrubar o equipamento pesado do quadriciclo. Pensei que talvez eu pudesse empilhar os castores e colocar o machado lá no canto da grade para usar de alavanca. Com os castores debaixo dos braços, Ken espera que a altura extra faça diferença. Parece estar funcionando. O quadriciclo se move uma fração de centímetro. Foi tão bom. Quer dizer, ainda doía pra caramba. E parecia que os ossos estavam quebrados. Mas pelo menos aquela pressão constante e intensa foi aliviada. Movido pela adrenalina, Ken decide que é hora de uma tentativa decisiva para se libertar. Eu tinha acabado de quebrar minha melhor chance de sair de lá. Então o que mais eu poderia fazer? Socorro!
Só no mês passado, 2 homens se tornaram vítimas desse terreno mortal, encontrados congelados na cruel noite do deserto. Equipes são acionadas regularmente para salvar pessoas em apuros. Mas Danelli não tem medo. 6 vezes vencedora do Prêmio de Atleta do Ano dos Estados Unidos, ela prospera ao se empurrar ao limite nos contextos mais extremos. Eu estava em uma excelente condição física, o que quer dizer que geralmente conseguia me esforçar ao máximo chegando ao limite da dor, mas sem ultrapassá-lo totalmente. Na verdade, quase chegava a ser bom. Eu entrava no ritmo, pegava o fluxo. Cuidado com isso. Nenhum mapa marca o percurso de Danelli. E a cada passo, ela avança mais para um território desconhecido. De repente, a próxima coisa que percebi é que Taz estava na minha frente. E aí então meu pé simplesmente escorregou. Quase imediatamente percebi que estava em apuros porque não conseguia parar. E eu estava caindo cada vez mais rápido. Então, o final era uma beirada de uns 6 metros. Queda livre. Eu definitivamente tive tempo para ver minha vida girar na minha cabeça e pensar que talvez eu não fosse ver o dia seguinte. E então, bum. Me impressionou que estava viva. Eu não sabia o que tinha feito comigo mesma, mas sabia que tinha me machucado para valer. É uma queda horrível. O impacto despedaçou a bacia de Danelli em pedaços, deixando o esqueleto dela partido ao meio. Só há tecido mole ligando as pernas ao resto do corpo. A superatleta Danelli entra em modo de sobrevivência. De algum modo, meu cérebro não se permitiu refletir profundamente sobre o que havia acontecido. Mesmo com ferimentos terríveis, o treinamento de resistência de Danelli a impulsiona a continuar e seguir em frente. Então, o que eu fiz foi pegar minha mão direita e colocá-la na minha perna direita e pegar minha mão esquerda e colocá-la na minha perna esquerda e eu conseguia sentir minhas pernas. E foi assim que eu percebi que não estava paralisada. E minha próxima reação foi pensar que tinha que sair daquele cânion, que tinha que voltar para minha caminhonete e que eu precisava ir para casa ou para o hospital. Incrivelmente, apesar de seu quadril quebrado, a atleta de resistência tenta se levantar e correr para fora do cânion. Mas com seu esqueleto praticamente partido em 2, as pernas de Danelli não sustentam o corpo. Incapaz de andar ou correr, ela enfrenta seu pior pesadelo. Sua perna está inútil e ela está sozinha em um penhasco separada de seu cão Taz. Danelli está sozinha e presa em 2.500 km² de deserto árido e completamente desabitado. Eu sabia que precisava sair daquele cânion. Estava bem frio. E era inverno, mas eu não conseguia ficar em pé, não conseguia andar. Então eu comecei a me arrastar. Com o esqueleto quebrado em 2, despedaçado na pelve, Danelli está gravemente ferida. A maioria estaria em agonia. Mas Danelli, sendo uma atleta em forma, está tendo uma enorme descarga de adrenalina, mascarando a dor. Mas o problema agora para Danelli é decidir para qual direção seguir. Ela não tem ideia se tem um caminho seguro para descer.
Taz vem ao resgate de Danelli. Taz, aí tá você. Taz encontrou um caminho pelo cânion para chegar até ela. Ela não está mais sozinha. Mas a presença de Taz traz mais do que conforto. Já que ele conseguiu chegar onde eu havia caído, sabia que tinha alguma rota de saída. Então usei ele como meu guia, me arrastando para onde ele ia, ao longo da borda, e depois para baixo, até o fundo do cânion. Com uma determinação impressionante, Danelli segue Taz até o fundo do cânion e agora planeja se arrastar de volta para seu carro. Mas à medida que a onda de adrenalina some, a dor que estava mascarada começa a reaparecer. Eu gastava toda a minha energia para me arrastar 1 centímetro. Aí depois disso, a dor ficava tão intensa que eu tinha que me recompor para tentar novamente. O tempo está contra Danelli. Ela sabe os perigos deste deserto remoto. E que se não alcançar um lugar seguro até a noite, as temperaturas abaixo de 0 podem matá-la. Com a sua energia se esvaindo, Danelli lembra de sua pochete. Eu não sabia o que tinha naquela pochete, porque não olhei antes de sair. Em um bolso tinha um pequeno pacote de gel de açúcar que os atletas de resistência frequentemente levam com eles para ajudar a fornecer energia para correr. Comer o gel proporciona a Danelli a energia que ela tanto precisa e um momento para refletir sobre a tarefa colossal que está enfrentando. Mas seu progresso é dolorosamente lento. Em um ponto, olhei para trás e vi claramente onde havia me arrastado pelo cânion. Levei talvez 2h30 apenas para chegar ao fundo, me arrastando centímetro por centímetro. O cânion que eu levaria talvez 2 ou 3 minutos para subir a pé. O único conforto para Danelli é a presença constante do seu cão. Taz ficou comigo o tempo todo. Acho que ele provavelmente percebeu que eu estava machucada. Acho que ele estava meio que se perguntando por que eu estava indo tão devagar. Enquanto o sol de inverno se põe, a temperatura está caindo abaixo de 0. A luz do dia desaparece rapidamente e com ela sua chance de sair do cânion antes do anoitecer. Apesar de esforços sobre-humanos, Danelli está longe de estar a salvo. Cansada demais, ela faz uma parada para dormir. Mas ela sabe que este deserto tem o hábito de fazer vítimas nas horas de escuridão. Era reconfortante ter Taz ali comigo. E eu também sabia que se fosse aparecer um coiote ou algo assim no cânion, ele iria latir e afugentar qualquer animal selvagem que viesse atrás de mim. Mas a presença de Taz não vai salvá-la do tremendo frio noturno do deserto. Com minhas lesões do jeito que estavam, ficava um pouco desconfortável se ele chegasse muito perto de mim, porque isso meio que mexia meus ossos um pouco. Eu estava esperançosa de que conseguiria sair dali ou que alguém viria me resgatar. Eu deveria ter percebido naquele momento que estava prestes a morrer no meio do nada, sem que ninguém soubesse onde eu estava. Faltando horas para o amanhecer, a temperatura já está bem abaixo de 0 e ainda não parou de cair. Foi de gelar os ossos, me sentia num freezer. Meus pés estavam congelados e ficaram com queimaduras de frio. O frio está fazendo o corpo de Danelli cortar o suprimento de sangue para suas extremidades, para proteger seus órgãos internos vitais.
A gangrena pode destruir seus dedos das mãos e pés, e ainda é só o primeiro estágio da hipotermia. Eu sabia que quando você começa a ficar com muito frio, o cérebro vai desligar por causa da hipotermia. Com as temperaturas chegando a -5 no deserto de Moabe, Danelli recorre ao seu treinamento atlético para sobreviver à noite. Apesar da bacia fraturada, Danelli começa a fazer abdominais para se manter aquecida. Era quase como levantar apenas a cabeça e os ombros. Não conseguia fazer um abdominal completo porque não tinha movimento na parte central do meu corpo. É preciso um esforço sobre-humano. Quase demais para ela. E então comecei a me cansar. Fiquei fatigada e percebi que precisava encontrar um ritmo que eu conseguiria manter durante a noite toda. Danelli se obriga a fazer um abdominal a cada 5 segundos, sem parar, durante as próximas 6 horas. É um desafio extraordinário, mas é a única maneira de se manter viva. Eu sabia que se adormecesse, morreria de hipotermia. E que se parasse de fazer abdominais, também morreria de hipotermia. Em um incrível feito de resistência física e força mental, Danelli se esforça para sobreviver em condições congelantes. Dia 2. Quando a maioria das pessoas já teria desistido, Danelli sobreviveu à noite fazendo abdominais. De manhã, ela não tem tempo para descansar. Ela pretende se arrastar por 3 quilômetros até seu carro. Meu plano era tomar aquele gel para me dar energia e depois continuar rastejando para sair. Achei que eu não teria problema para continuar me arrastando. E o que eu não estava sabendo e não esperava era que tinha sido a pura adrenalina que me fez aguentar as primeiras 5 horas depois que tive o acidente. Danelli vai sofrer um grande choque. A sua adrenalina tinha se esgotado completamente. Agora, se ela quiser sobreviver, deve enfrentar a sua provação sem a defesa da adrenalina contra a dor que invade o seu corpo. Toda vez que tentava me mexer, era uma dor excruciante irradiando por todo o meu corpo. E além da dor física, tinha a dor mental de saber que estava presa ali. Eu preferia ter 20 pessoas ao meu redor me batendo com um martelo. Isso teria sido melhor do que o que eu estava passando. Aí pensei, alguém tinha que notar que eu estava desaparecida. Talvez alguém percebesse que minha caminhonete ainda estava estacionada lá. Mas como ela vive sozinha? Ninguém está à sua procura. Ninguém sabe que ela desapareceu. Socorro! Socorro! Ela está completamente sozinha. Já se passaram quase 24 horas desde sua queda. E Danelli está enfrentando um novo perigo, a desidratação. Eu sabia o tamanho do perigo que era ficar desidratada naquela situação. Tendo acabado com seu suprimento de água, apenas uma pequena poça ao seu lado ajuda a mantê-la viva. Era extremamente difícil conseguir beber daquela poça de água. Era difícil conseguir a água, difícil de pôr na garrafa e de beber. Tinha muito lodo nela.
Pra você é fácil. Mas enquanto aquela água pode ajudá-la a se manter viva, também traz um risco. Eu não queria beber muito. Porque se eu urinasse em mim mesma, o risco de hipotermia seria maior, já que estava extremamente frio e eu estava exposta. Urinar molharia suas roupas. E no frio intenso do inverno, iria congelar, acelerando o processo de hipotermia. Apenas a força de vontade de Danelli a impedia de urinar.